O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje recebe a ilustre presença da nossa escritora e professora da Universidade Federal do Paraná, Lucy Colim. Professora, seja muito bem-vinda ao programa, né? E eu gostaria de começar falando sobre o Prêmio Oceanos. A senhora foi indicada, finalista. Conta pra gente um pouquinho desse sentimento e como foi esse reconhecimento. Então, nós temos nesse prêmio, né, que é o antigo Portugal Telecom, nós temos uma seleção, foram mais de 600, quase perto de 600 inscritos. Então é uma grande surpresa, né? Eu sou semifinalista, ainda tem mais uma rodada, mas sempre é muito gratificante, não é? É uma surpresa muito boa ter essa indicação, porque pela visibilidade do seu trabalho, quer dizer que não é, se for escolhido num contingente tão grande de títulos, a gente fica muito feliz, claro, e agora, não é, como a gente diz, fingers crossed. Isso mesmo, a gente está na torcida também, né? Obrigada. Principalmente para que a literatura paranaense, né, seja aí reconhecida. Inclusive, a gente tem 4 indicações, né, de paranaenses na lista, né? Escritores daqui, exatamente. Então, a literatura no Paraná está em efervescência, aqui em Curitiba? Sim, sempre esteve. Nós sempre tivemos uma resposta muito boa, uma expressão muito forte aqui no Paraná. Em Curitiba, vamos falar de Curitiba, nós tivemos grandes nomes e temos, não é? Nós temos assim um saldo da presença de um Dalton Trevisan, então a gente pode falar com muito conforto, de boca cheia. Nós temos assim gerações de excelentes escritores. O que acaba acontecendo é que essa é uma pergunta que às vezes me fazem. Como é que é você falar de literatura, pensar literatura, produzir literatura fora do eixo? Não é? A gente tem um eixo cultural por conta da história, enfim, economia, que sempre foi voltado para a produção de Rio e São Paulo. Então nós tivemos durante muito tempo que quebrar, que tentar romper justamente essa invisibilidade. Mas isso são tempos passados. Nós temos uma produção bem marcada, com grandes nomes, nós temos vários nomes com reconhecimento nacional e internacional, vi de Paulo Leminski, não é? Wilson Bueno e tantos outros, Valêncio Xavier, muitos escritores realmente dos quais nós podemos nos orgulhar seguramente. Não é? E até de gêneros que não são tão, vamos dizer assim, tão populares como a poesia, por exemplo. Sim. Helena Collodi também é super reconhecida, né? Exatamente. A Dona Helena. Dona Helena foi uma querida amiga, uma pessoa importantíssima na minha formação, porque quando eu comecei a escrever poesia, eu publiquei ainda muito jovem, né, com 19 anos, publiquei meu primeiro livro em 1984, e a Dona Helena foi como assim, uma mentora, porque ela me amparou muito, me chamava, vem aqui em casa, e nós discutimos, ela me mostrava formas de poesia, pegava os meus poemas e comentava, então de uma generosidade extraordinária, né? É uma poeta magnífica, né? Então, entre muitos outros nomes importantes. Inclusive a Dona Helena me ensinou, entre aspas, uma coisa, ela disse: Lucy, evita falar de nomes, essas listas de nomes, porque sempre a gente deixa 2, 3 para fora e é complicado, claro. Mas por outro lado, assim, às vezes a memória nos trai, mas por outro lado, é interessante a gente ver que se ficam nomes de fora, é porque sobeja, a gente tem uma, não é pujante. Então, a gente pode até generalizar, temos excelentes escritores em vários gêneros. Inclusive a gente percebe, a gente falava, né, agora há pouco, desse novo começo do Paraná, né, dessa efervescência aqui no Paraná. Inclusive a gente tem livros, levas aí de novos artistas paranaenses, gente aí de 20, 25 anos que está escrevendo e com muita qualidade, né? Como que a senhora vê isso? Eu vejo com grande alegria por conta desse momento precioso em que nós temos, vamos falar assim de uma maneira bem geral, nós temos que dar conta da nossa condição pós-moderna.
São tempos difíceis, talvez todas essas passagens, grandes paradigmas, eles sejam, não é, difíceis por conta dessa demanda emocional, essa demanda espiritual, não é, que é forte, que é muito intensa. O nosso trato da realidade requer muito um investimento emocional muito grande. Quando a gente vê que as expressões artísticas, não só na literatura, elas reverberam, elas crescem, elas se multiplicam, a gente vê que a arte, enquanto aquela oportunidade de filosofia, não é? Aquela oportunidade de compromisso com o outro, ou aquela oportunidade de você se debruçar sobre justamente esses elementos que a gente precisa tanto hoje em dia, quando a arte nos oferece, como nós vemos, não é? Tantas oportunidades, eu acho que a gente tem que ver com uma grande esperança. São tempos duros, são tempos difíceis, não é? Mas a gente está aprendendo também a buscar a expressão artística. Muita gente se expressando, como eu disse e gostaria de marcar, não só na literatura, em todas as artes, em todas as linguagens artísticas, não é? E aí assim, os tempos nos oferecem essa demanda e eu acho que as artes estão cumprindo sim esse papel. E aí aqui na nossa realidade do Brasil, do Paraná, de Curitiba, enfim, isso não é diferente. Então é muito importante a gente ver nossos jovens talentos no cinema, na dança, na literatura, enfim, em todas as expressões, como eu te dizia. Eu acho que dá um gosto isso, de ver que as pessoas precisam e os artistas estão oferecendo. Isso é importante, né? É a cultura, é a arte cumprindo com o seu papel de oferecer à sociedade reflexões e de qualidade, né? Exatamente, exatamente. Claro que sempre ficará aquém do que nós gostaríamos, mas isso a gente já entra num outro âmbito. Num âmbito econômico, num âmbito de crise internacional, num âmbito político, num âmbito cultural também. A gente tem não podemos negar isso, a nossa realidade enquanto artistas, aqui no Brasil, é um certo distanciamento da expressão cultural, como um todo. Então, é claro que a literatura se ressente em alguma medida, mas também ser combativos é parte da nossa lida, né? É parte da nossa própria expressão. Então, eu acho que são tempos muito bonitos, muitos jovens mostrando coisas boas, jornais aparecendo, não é? A gente tem aqui em Curitiba o Relevo, que mostra grandes nomes, assim, escritores muito bons, e são jovens, são muito jovens, que estão, às vezes, em suas primeiras experiências, já com grande qualidade. Você, a senhora não, né? A gente já combinou no começo da entrevista que é você, né? Lucy, você dá aula na universidade e acompanha todo esse pessoal jovem e tal. Como que você tem percebido essa efervescência dentro do meio universitário? Nós temos, eu tenho um grande privilégio de poder, não é, por uma escolha, mas também por uma grande sorte, não é, de ter justamente conseguido me dedicar ao magistério dentro da literatura. Eu dou aulas de literaturas de língua inglesa. Então, é mais ou menos assim, tá que eu estou trabalhando muito e duro, mas na verdade é assim, eu estou sempre lendo, sempre envolvida com novidades assim, dentro da literatura, não dá para parar. Então é muito bom, é um grande privilégio, antes de ser um trabalho, não é? E também essa outra oportunidade que o meu ganha-pão me dá é de estar com essas cabeças da nova geração, muitas interessadas em literatura, e eu tento estabelecer um trânsito, porque venho aprendendo muito. A gente tem que configurar esse nosso aluno, não é? O aluno hoje, ele vem de um momento muito diferente do que tínhamos antes, por conta da tecnologia, por conta de uma leitura de mundo muito diferente. São pessoas que nascem já acostumadas a estabelecer e a abrir janelas. Então as conexões têm uma velocidade fascinante, surpreendente. E é isso que a gente tem que considerar. Porque às vezes, se você também não se reformata para entender essa linguagem, né? Eu falei já nesse conteúdo de mundo pós-moderno, se você também demora para se adaptar, para perceber qual é essa demanda,
não é? Você fica de fora e deixa de aproveitar coisas muito bonitas. Essa dinâmica, por exemplo, dessas conexões, isso é belíssimo. E eu vejo assim, eu tenho uma grande alegria de poder estar com essas cabeças que vão buscar nas letras, né? Na linguística, na tradução, na literatura, enfim, e outros também. Recebemos alunos de outros cursos da comunicação, do direito, de outros cursos. É sempre um grande privilégio poder estar tentando armar esse trânsito, não é? Você comentou que é uma nova geração, é um novo tempo e uma nova forma das pessoas se relacionarem com a literatura, né? Como é a formação de leitores, então, nesse novo caminho, né? Olha, a formação de leitores é um tema muito complexo. E eu confesso assim, já de imediato, não existe uma panaceia, não existe uma fórmula que se eu te disser, olha, aplique isso, vai dar resultados. Mas é lógico que existem certas premissas, não é? Se você estimula a leitura, naturalmente ela vai acabar acontecendo. Não existe um tempo, mas se você não estimula, aí realmente você não pode esperar resultados. Isso parece bastante óbvio. No entanto, a gente tem aqui no Brasil aí novamente a gente entra em toda uma esfera, né, com vários elementos combinados. A gente tem uma certa distância, um distanciamento do objeto livro. Seja porque não é oferecido na infância, seja porque não há uma tradição. A gente vê assim, por exemplo, a tradição da oralidade, ela foi muito aí naturalmente pela condição política, né? Nós passamos décadas de repressão, então a gente tem muita vergonha de, por exemplo, declamar um poema, né? Isso é uma coisa tão constrangedora. Parece uma coisa de outro mundo, né? Meu Deus, é muito constrangedor você declamar um poema. O que é um poema? Então é assim, a gente ainda vê a leitura e a literatura como um bicho de sete cabeças. Muita gente diz, não, isso não é para mim, porque não teve acesso e acha que é uma relação que vai demandar muita, não é? Assim, uma coisa sofisticadíssima. E não é assim. Você tem que tentar romper, não é? Essas limitações. A leitura, ela deve, então, como eu disse, deve ser oferecida, não é? Todo tipo de projeto, programa que mostre livros, que viabilize esse trânsito de livros, ele deve ser sempre muito bem-vindo, não é? E é sempre louvável. Um outro momento, como você colocou, não é só papel da escola fazer essa... Não é? A escola vira obrigação, né? Aquele livro que você tem que ler para fazer uma prova e tirar nota, né? E aí também a maneira como a literatura é transmitida, como se fosse uma experiência fechada. Então você vai ler esse livro e você vai sentir essas emoções, não mais do que isso. Ou não pode sentir, não é? Eu sempre digo para os alunos, eu não posso chegar aqui e falar, olha, leiam esse poema que eu li, e na linha 3, no verso 3 vocês choram, no verso 8 vocês dão uma risada, porque é engraçado. Isso não existe. Cada leitor construirá a sua resposta. Até com o seu repertório, né? Com a sua visão experiência de mundo, né? Enfim. Então, claro, a escola, essa oferta é essencial. Seja veiculada, não é, aí por projetos de instituições, de governo, enfim, de poder público ou não é? Esse segundo braço, né, essa segunda extensão desse movimento complexo, como eu disse, seria então a escola, naturalmente, mas sem talvez tanta obrigatoriedade, sem querer, não é, jogar o livro numa camisa de força. Esse livro tem tal mensagem. Isso é muito irreal. Isso na verdade é cruel com a própria literatura. Não é? E a terceira, claro, o terceiro elemento, além da escola, é justamente da família. Não é? Estimular, levar os seus filhos, ou até assim propiciar com que exista esse contato com o livro. A literatura é uma expressão, com todas as artes, mas ela é uma expressão que, uma vez você sendo seduzido por ela, não tem caminho de volta, porque você não quer mais, você é tomado por aquilo. Ela te dá muito, ela te equipa emocionalmente, e mais do que isso, ela é transformadora, ela te projeta em situações, em circunstâncias emocionais, psíquicas, filosóficas,
filosóficas que te ajudam muito a perceber as coisas do mundo. Ela é expressão de mundo e está voltada para o mundo. Então não tem como ficar, não é assim, alheio a isso, né? Refratário, não. É assim, a literatura ela é um grande convite para que você embarque nessa reflexão. E o bonito disso tudo são as oportunidades de confronto que ela te oferece. Então você tem uma experiência de mundo, uma experiência de vida e você pode confrontá-la, não é? Com outras experiências. Esse dimensionamento que a literatura te dá é preciosíssimo e a gente não deve, não é, perder essas oportunidades. Com certeza. Bom, você falou da família e justamente a sua história com a literatura, com o português, começa em casa, com a sua mãe, né? Como muitos brasileiros, aliás, como boa parte das crianças, né? Que é justamente a mãe que incentiva a literatura, né? Eu tive essa grande alegria. Minha mãe, na minha família, tem uma figura assim que é a da professora. Minha mãe era professora e também tem várias tias avós que eram professoras de música, professoras de piano, enfim. Então a minha mãe, ela era professora e depois ela acabou desenvolvendo um método para crianças com dificuldade de aprendizado. E ela dava como fosse umas aulas particulares para essas crianças e eram aulas individuais e eu ficava sorrateiramente, assim, fingindo que estava passando ali pela sala e ficava prestando muita atenção naquelas combinações. Eu tinha 4 anos, naquelas combinações. Não é? Vamos fazer aqui um recorte histórico, porque hoje em dia, uma criança com 4 anos, ela já viu as letras, ela já viu, não é? Ela tem a televisão, tem uma demanda do computador e tal. Na minha época, remotos tempos, não era bem assim. Então, para mim, me pareceu tão fascinante aquilo, era um grande mistério. Como é que... Então, minha mãe mostrava uns cartazes que ela desenvolveu, com desenhos e a combinação das letras. Eu fiquei tão fascinada, fiquei tomada por uma beleza assim. Quer dizer que eu vou montar sílabas que são células de sonoridade e depois eu vou montar palavras e depois eu vou montar frases e vou montar uma história, não é? Então é assim, quando eu comecei a ler, foi... antes de qualquer coisa, aquele impacto, um maravilhamento. E eu sou muito grata pela minha mãe, que daí, claro, daí eu comecei a ler como uma coisa escondida, meio proibida, mas logo que eu saí lendo, eles me estimularam muito, e enfim, também eu tenho outros irmãos também, todo mundo lia bastante, dentro de uma medida de anos 60, 70, que a gente tinha muito menos acesso aos livros, os livros eram mais caros, as edições eram mais raras, não é? O objeto livro era mais difícil. Não é? Hoje você vai para uma banquinha de revistas e compra excelentes livros com preço acessível, você baixa na internet, desde que não seja pirata, não é? Você... Ou mesmo a oferta de bibliotecas, né? Aumentou consideravelmente, né? Na cidade, no estado, no país. Projetos grandes de leitura, de rodas de leitura, enfim. Mas tudo isso, a gente pode ver assim, são frentes que estão sendo abertas, mas demanda muito mais. Vamos torcer para que seja um começo de uma grande transformação. São muitos, esse é um trabalho, como a gente diz, é um trabalho de formiguinha. São muitas pessoas envolvidas, são pessoas comprometidas, não é? Então, na família, no poder público, na escola, enfim, os próprios escritores, não é? É todo aí a gente tem toda uma linha de frente, assim, não é uma grande combinação de vontades de estimular a leitura. Ou seja, quase 30 anos de carreira. 31 já, olha aí. Exatamente. Já atingiu toda a maioridade possível. Certo. E o seu primeiro livro foi Estarrecer, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu vi até que chegou uma história de um jornal Estarrecer. Como foi isso? Então, o Estarrecer, eu numa Curitiba da década de 80, eu pensei, puxa, eu sou uma estreante, né? Uma ilustre desconhecida, como é que eu faço para
chamar atenção aí para o meu trabalho. E aí eu pensei, olha, eu vou mandar, eu fiz uma publicação muito modesta do Estarrecer, era metade do livro, enviei para várias pessoas no Brasil todo. Uma daqueles lances de coragem, assim, para não dizer cara de pau, eu assim, conversei com vários escritores importantes, enfim. E aí, dessas opiniões que eles me mandaram, muitas pessoas daqui, eu lancei o Jornal do Estarrecer, que é uma compilação com 50 opiniões boas e não tão boas, né? Felizmente todas eram bem positivas, mas enfim. Então foi uma grande novidade para Curitiba, alguém que está lançando um livro, mas que primeiro lança um jornal mostrando assim, você compra se quiser, você está sendo notificado, né? Quem é. Então foi assim, tem uma coisa meio jocosa, mas foi uma estratégia que eu encontrei para poder me apresentar ao público de Curitiba, enfim, do Paraná, e de lá para cá então tem uma produção, não é? Que acho que as pessoas leram o jornalzinho do Estarrecer, acabaram comprando o livro, gostaram, né? Mas também só publiquei um jornal com as opiniões, os outros aí já foi indo, né? Mas talvez o que mais encante na sua obra, eu li, né, a respeito do seu processo criativo, é que você não gosta de ter uma linha fixa. É sempre bom inovar, criar, e talvez isso que traga um frescor sempre no livro, né? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma grande felicidade de ter assim, liberdade para produzir. Porque eu não tenho os famosos contratos fixos com editoras em que eu tenho que, né, produzir um livro por ano, enfim. Isso é complicado, né? Fazendo um parênteses, né? Porque não é assim a produção. A gente tem dois âmbitos muito diferentes. O âmbito da produção, que é o escritor que precisa dar conta, e o âmbito da comercialização. O livro é um produto que vai para o mercado, então são outras regras. É difícil se você quiser administrar a tua carreira, não é, criativa, e a tua produção, não é, administrar todo esse impacto aí, estar no mercado, isso são coisas diferentes. Então eu digo, isso me dá muito lastro, porque eu lancei um livro de poesia no ano passado, esse ano lancei um romance, agora vou lançar até o final do ano, vou lançar mais um livro que é de contos, e dá essa liberdade. Então, é mais ou menos isso. E eu também, em relação aos temas, eu não necessariamente... Claro que você sempre tem um repertório, tem aqueles mesmos temas, você tematiza a literatura feminina, não é? Precisamos cair aí nessa... enfim... além da literatura feminina, não é? Essa é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, porque sim. Sempre que se vê uma escritora mulher, é obrigatório, exato, então, que é a tal da literatura feminina. É uma literatura que a gente não sabe para que precisa ter um rótulo, mas enfim, os teóricos, os críticos ainda não chegaram a um consenso. Enquanto isso, a gente vai escrevendo, vai lendo, vai produzindo, não é? E vai misturando, exatamente, é assim. Muito bacana. Lucy, os seus trabalhos também, eles têm uma interseção com outras artes. Eu vi que você acabou, um dos livros, um dos contos acabou virando uma peça, que é o Acasos Perdido. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu tenho na minha formação, né, a minha formação se deu na área da música, então eu também sempre tive não só um interesse, mas também uma dedicação, né? Sempre estive muito ligada a uma outra linguagem artística que foi a música. E também sempre frequentei muito fotografia, artes plásticas de maneira geral, cinema, sempre gostei muito disso. Seu tio, né? Eu tenho um tio, Rogério Dias, né, do qual me orgulho muito, que também foi parte da minha formação. Ele me ajudava muito, ele comentava muito enquanto ele estava pintando. Isso foi um outro privilégio na minha vida, que foi poder acompanhar um grande artista, não é? Naquela concentração, naquele momento criativo. Então, assim, eu sempre me vi envolta dessa atmosfera das linguagens artísticas. E eu tenho, por conta da minha formação na música, uma característica, digamos, né, da minha personalidade literária, que é muito da musicalidade. Eu acho que, assim, eu tenho vários contos que foram para o teatro e em que se percebe isso, que a minha formação
não é? Ali estudando o ritmo, a melodia e tentando me aperfeiçoar dentro desse espaço, né, de combinações sonoras. Tem muito disso na literatura. Então acho que quando vai para o teatro é meio um caminho natural, não é? E na poesia eu sou assim muito ligada à condição da poesia enquanto um organismo que demanda, que precisa, ele é visceralmente ligado à expressão oral. Você precisa da sonoridade, não existe um poema para leitura silenciosa, não é? A poesia é isso, ela é combinação de sonoridades, é uma grande rede de sonoridades. A própria música, né? Quando você escreve uma música, ela é uma... Exato, são rimas, né? É uma exatamente, então tem essas proximidades, elas acabam sendo naturais. E para concluir aí, não é, o seu comentário, fico felicíssima quando o teatro me procura, faz uma adaptação, enfim, ou quando alguém tem um projeto, né, como um projeto recente agora de uma oficina que está gravando, já nessa semana gravando um audiolivro de um dos meus livros. Então é assim, eu confesso, venho contando isso aí, era um segredo, mas eu escrevo em voz alta. Eu sempre, eu não consigo, aquela coisa do silêncio, para mim, da leitura silenciosa, não sei, me tolhe um pouco. Então eu, lá em casa, sempre digo, os vizinhos, né, moram no apartamento, eles devem achar, nossa, moram pelo menos umas 18 pessoas nesse quarto, porque é um falatório, sempre tem muita gente falando ali. Sou eu lendo os contos e experimentando ali as vozes, né? Eu também não vou contar todos os detalhes, não é? Mas eu gosto muito de pensar o escrito enquanto essa combinação de sonoridades potencialmente, não é, sonora. E talvez aí até uma mudança, né, que a gente precisa ter em espaços de leitura, em bibliotecas, por exemplo, que é essa questão do silêncio, né? Parece que é sempre um lugar que você tem que ter muito respeito, silencioso. E não, né? A literatura é uma explosão de sentimentos, ela pede esse contato em voz alta, né? A gente tem essa, é claro, por uma questão funcional, você não pode virar uma balbúrdia, não é? Mas isso também não pode ser confundido com um elemento importante, né, que da literatura, que é a sonoridade, não pode ser confundido com o silenciamento absoluto do livro. Claro que é um momento, uma experiência subjetiva, a leitura de um livro, às vezes você gosta de ficar em silêncio e tal. Mas, por exemplo, quando você está lendo poesia, isso é injusto com a poesia. A poesia escrita, ela é uma combinação rítmica, como é que você vai projetar todos esses elementos se não for em voz alta? Então eu acho que assim, nós aqui no Brasil, nós deveríamos aproveitar mais uma condição natural. Nós temos uma relação com o corpo, que nós nos damos muito bem com dança, nós não temos constrangimentos de sair às ruas e de conversar e tal, nós não temos, não é? Então nós deveríamos aproveitar também para expandir isso. Recitar mais poesia, falar mais, e prosa também, ler em voz alta, não é? Ler em conjunto, em rodas de leitura, é uma experiência magnífica. Isso não abate a condição subjetiva, não é? Você quer ler em silêncio, você lê, mas também experimentar um pouquinho, não é? A gente tem na história da literatura um livro que é o Finnegan's Wake, do James Joyce, que não tem como você ler essa obra em silêncio. Quer dizer, ele já deixou essa dica, essa deixa já está aí há muito, não é? Desde o começo do século XX. Vamos então potencializar os livros, não é? Dando-lhes justamente essa outra dimensão da sonoridade. Eles têm muito a contar, não só ali quietinhos, não é? Certo. Lucy, o nosso programa está acabando. Foi uma delícia bater esse papo com você. E queria finalizar com a leitura de uma poesia. Então, você recita um poema ou uma poesia pra gente? Eu vou aproveitar esse que é o livro que você mencionou, Querer Falar. Se não tinha lua, se nua aquela cena toda, se não teve flores, se dores o que irrompeu, se o vento levou até o último tango, até o último trago, até a última gota, se não teve jura, se você não veio, não tinha, não teve, não veio. A gente não tem um amor para se sentir triste. Então, ok. Muito obrigada, professora. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Até.